Fala galera, sejam bem-vindos a essa revisão curtinha aqui com dicas, com intuições do que a gente pode trazer para você da prova do Enem. E você, candidato, candidata, que está agora nessa reta final, pensando o que eu tenho que estudar, o que eu ainda dá tempo de correr atrás, eu acho que a primeira estratégia é você conhecer bem seu oponente, tendo aí agora você amistosamente seu oponente como o Enem. O que o seu oponente espera? O que esse conflito aí vai pedir de você? Eu acho que assim, tem duas coisas que você já deve ter manjado que ajudam muito você a sair bem. Fazer questão e ler, se manter atualizado, ver notícias, o que está saindo. Essas duas coisas podem até ser feitas juntas, né? Eu estou lendo aqui, estou fazendo muita questão, mas essa preparação sozinha, ela não te garante aquele preparo mental que você precisa para ter o Enem. Porque não adianta você, por exemplo, se preparar da mesma forma que você se preparou para a UFO, ou que você se preparou para a FUVEST, para a Unicamp, para a UNB. São provas que cobram perfis diferentes de candidato, formas diferentes de estudo e uma compreensão diferente sobre esses temas. Então, de história, eu vou chamar a atenção para você para alguns temas e mais ou menos como eles podem cair. Pegando aí, primeiro, um tema que tem vindo todos os anos, pelo menos aí nos últimos 4 ou 5 anos, e vindo de formas diferentes. Já caiu na redação, já caiu enquanto questão, já caiu em ciências humanas, já caiu em outras áreas. Então, é um tema forte que é a questão indígena. A questão indígena ela é forte, primeiro, pelo protagonismo que esses povos têm tido hoje. Então, não é mais gente branca falando como que se deve tratar com os indígenas, mas é os próprios indígenas sendo protagonistas. Aí dou destaque para vocês lideranças como, por exemplo, a Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, a própria criação do Ministério dos Povos Indígenas esse ano, que é uma coisa inédita. O Brasil nunca teve um Ministério dos Povos Indígenas, principalmente, menos ainda, um ministério liderado por uma indígena. Esse ministério, ele vem para cumprir coisas que já estão definidas lá na Constituição de 88. Aliás, a Constituição de 88 dá para ser usada de várias formas e uma das formas em que ela aparece lá no Enem é justamente o que ela garante para os povos indígenas. Ela garante duas coisas: terra, ou seja, o direito desses povos habitarem nos lugares onde eles já ocupavam, e o segundo é o direito à sobrevivência cultural, ou seja, a garantia de que esses povos têm a sua cultura, eles não precisam ser civilizados, eles não precisam ser transformados em pessoas brancas. Inclusive, essa é uma visão muito etnocentrista, né, que considera a nossa cultura, nosso modelo de sociedade, um padrão que em algum momento todas as sociedades devem chegar. Essa visão etnocêntrica e o próprio conceito de etnocentrismo costuma vir a aparecer ali vez ou outra, às vezes nem como uma questão inteira, mas vai estar uma palavra na alternativa que vai te fazer acertar ou errar. Então tá atento para isso, para esse protagonismo dos povos indígenas, a questão indígena na atualidade, acompanhar notícias sobre isso. Recentemente, por exemplo, o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, um filósofo indígena, pensador que já caiu no Enem também, e ele recentemente foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras. É também o primeiro indígena a ser nomeado para a academia, que era um lugar extremamente fechado, extremamente elitista, extremamente branco. Então, essas mudanças o Enem está muito atento. E isso se aplica a outros povos. Eu vou puxar um ganchinho rápido aqui para você da questão negra no Brasil, que começa com a escravidão, com a vinda forçada de pessoas de África para cá, mas que se estende em várias lutas e resistências, em que em 1888, que é o ano da abolição, é só um marco. Em geral, as questões que trazem em 1888 te pedem para você refletir sobre o antes, sobre o depois. O que você precisa lembrar de antes? Foi um processo que demorou muito a se realizar. Foi depois de 388 anos de escravidão. Houveram movimentos de resistência o tempo todo. Por exemplo, os quilombos, as fugas, até assassinato de senhores, a resistência no trabalho. Essa é uma coisa que o Enem, traz demais para você estar atento para essa luta como processo e não só a luta ali da abolição. Além disso, você tem que estar atento também que a abolição veio depois de outras leis que foram ou limitando o comércio de escravizados, como a lei de 1850, ou então foram abolindo paulatinamente, como por exemplo a lei dos sexagenários e a lei do ventre livre. Essas leis, para vocês terem uma ideia, foram reduzindo o número de escravizados no país, mas ainda assim a condição da maioria dessas pessoas, mesmo depois de alcançar sua liberdade, ainda era muito precária. Essa é a principal discussão que você tem que ter pós-88, pós-1888. O que o Brasil conseguiu fazer para incluir essas pessoas como cidadãos com os mesmos direitos que os outros? Ele garantiu que essas pessoas fossem indenizadas pelo tempo que trabalhou? Não. Ele garantiu que essas pessoas tivessem terra, moradia, emprego? Também não. Então, ao mesmo tempo que a abolição da escravidão foi uma conquista, foi um marco, era uma conquista muito incompleta. E ela vem muito mais de pressões externas, de luta e resistência interna dos próprios escravizados e a pressão
organização interna da Inglaterra para acabar com o comércio, do que de fato com um governo preocupado em integrar essas pessoas como cidadãos plenos da nossa república, que vai nascer já ali em 1889. Dá atenção para essa virada, essas duas datas. Em 1889 a gente tem a primeira república no Brasil. O Brasil foi independente em 1822, mas nem aboliu a escravidão e nem abandonou a monarquia. Outra questão importante para você estar atento são as constituições. A primeira Constituição brasileira é uma Constituição monárquica, é a Constituição de 1823, que vai ser outorgada pelo Dom Pedro I, ou seja, ela vai ser imposta por ele. Isso também é outra questão que vem muito, que aparece muito, que são essas mudanças constitucionais, o que cada Constituição traz. Como eu já destaquei, a Constituição de 1889 trouxe a ideia do republicanismo, que é um marco para a nossa história. Até hoje a gente vive em um regime republicano, mesmo nos momentos de ditadura ainda se dizia viver num regime republicano, então é importante você ter atenção com as mudanças que traz. Por exemplo, a Constituição de 89, o voto era aberto, vai permitir o voto de cabresto, aquela manipulação eleitoral, apenas pessoas alfabetizadas podiam votar, o que também facilitava o controle, e definiu o Estado laico, o federalismo, a divisão dos três poderes. São questões que é importante você estar aí atento e conhecer bem. Você já está mandando bem nisso? Fica tranquilo, se não, fica atento a esses temas, lê, pesquisa, dá uma olhada nas notícias e eu tenho certeza que se você treinar sua mente, seu corpo vai estar preparado para fazer a prova no dia. Tudo bem? Bons estudos e boa sorte para você!